Bom dia, caros alunos. Hoje a gente vai falar sobre ecologia dos insetos, né? Influência dos fatores, principalmente dos fatores climáticos, sobre o desenvolvimento dos insetos, né? Para finalizar, né, o assunto da terceira prova, já que vai cair na terceira prova reprodução e desenvolvimento dos insetos e ecologia dos insetos, né? Nós vamos falar agora sobre ecologia. Não é um assunto tão longo, mas é interessante a gente prestar bastante atenção, entender algumas coisas, porque isso será importante, principalmente para o manejo integrado de pragas. Então vamos lá. Então, o que é ecologia, né? Então, a ecologia, só para a gente ter uma ideia, a palavra vem grega, né? Do grego, oikos, que significa habitação, ambiente, né? Então, ela vem do grego oikos, que significa habitação, ambiente. A ecologia, ela se divide em dois ramos, a autoecologia e a cinecologia. A autoecologia, vai só um pouquinho. A autoecologia, ela estuda a ecologia das espécies, e a cinecologia estuda os grupos de organismos. E esse grupo de organismos, ele se divide em população, comunidade, aqui está escrito comunidade, já vou corrigir, aguarde só um instantinho. Então, pessoal, cinecologia estuda os grupos de organismos, são eles três, né? População, comunidade e ecossistema. Então, a gente vai entender como funcionam esses grupos. Então, a autoecologia é a influência dos fatores ambientais sobre indivíduos da mesma espécie. Isso é a autoecologia, ou seja, a gente estudar quais os fatores ambientais, né, sobre indivíduos de uma mesma espécie. Influência dos fatores ambientais sobre o indivíduo da mesma espécie, a gente já tinha comentado. Entre esses fatores, nós temos um fator ecológico, ou seja, qualquer elemento do meio ambiente capaz de atuar diretamente sobre os seres vivos. Então, qualquer elemento do meio ambiente capaz de atuar diretamente sobre os seres vivos. E quais são esses fatores ecológicos? Aqui não tem nada a ver, pessoal. Aqui. Então, esses fatores ecológicos nós temos temperatura, umidade, luz, vento e alimento. Então nós temos esses 5 fatores, né, que são primordiais para a sobrevivência do inseto. Temperatura influencia, isso é muito importante, porque o comportamento de um inseto numa região tropical é diferente da mesma espécie, de indivíduos da mesma espécie, em um ambiente de clima temperado. Então, por exemplo, a mesma espécie de inseto na região sul do país, ela causa um dano diferente ou proporcional, em termos de percentual, diferente do que causa aqui na região centro-oeste, por exemplo, principalmente aqui no Mato Grosso, que é uma região mais quente. Então, você tem diferença. Então, por exemplo, determinação de nível de controle, ou seja, eu vou fazer o meu monitoramento e tenho que saber quantos insetos por pano de batida ou por outro modo de amostragem que eu devo entrar com a medida de controle. Qual que é a quantidade de indivíduos que eu tenho que detectar nas minhas avaliações para entrar com o controle? Se eu faço uma avaliação lá no Paraná, por exemplo, a quantidade de insetos, a média, né, de insetos para entrar com a medida de controle é diferente daqui da região de Sinop e Alta Floresta, tá? Porque aqui os insetos causam maior dano do que na região sul, já que lá a temperatura um pouco mais baixa faz com que a população cresça mais lentamente. A gente vai comentar um pouco mais para frente, né? Nós temos umidade, também que é um fator que influencia.
que é que a umidade a gente tem, por exemplo, influenciando a precipitação, né? A precipitação ela influencia muito a questão do alimento, né? Da abundância de alimento, como também influencia no acasalamento. Então, a alta umidade significa alta precipitação, a gente pode ter problema no acasalamento de muitas espécies, então reduz população. Mas também a falta de alimento pode reduzir população também. A questão da luz também, né, influencia a disponibilidade de luz. Quanto mais luz, mais o inseto vai estar se alimentando, né, já que a maioria dos insetos ela atua geralmente durante o dia, né? E claro, a luz também tem um fator primordial para a disponibilidade de alimento. E nós temos um outro fator que é o vento. O vento é um dos principais responsáveis pela disseminação das espécies, tá? A curta distância e a longa distância também. Então nós temos esses 5 fatores aqui que influenciam diretamente no desenvolvimento populacional. Bem, então, estudando esses fatores agora isoladamente, vamos falar primeiramente da questão da temperatura. Então, esses fatores ecológicos, a temperatura, nós vamos falar primeiro. É bem interessante porque o fator temperatura é o que mais influencia no desenvolvimento dos insetos. Então, nós temos temperatura direta, atua no desenvolvimento e comportamento dos insetos, de forma direta, tá? Não é a temperatura atingindo direto o inseto, mas de forma direta, atua no desenvolvimento e comportamento dos insetos. Ou seja, existe um ótimo de temperatura, a gente vai ver depois, para os insetos se desenvolverem bem, por exemplo, 25, mais ou menos 2 graus Celsius. Isso é uma faixa de temperatura ótima para o desenvolvimento dos insetos. E, claro, atua no comportamento também. Então, você pegar, por exemplo, na região de clima temperado, nos Estados Unidos, a gente comentou na aula passada de reprodução e desenvolvimento dos insetos, que quando vai iniciar o período frio, os pulgões, eles fazem o quê? Colocam ovos, né? Antes de chegar ao período frio, existe a produção de machos e fêmeas de pulgões. Eles vão cruzar e colocar ovos. Esses ovos, após o período frio, eclodem, e depois você tem a formação de somente fêmea durante o período quente. Indiretamente, a temperatura vai influenciar o quê? Na alimentação. Então, esse período em que você tem um aumento drástico de temperatura e muitas vezes com a redução também da precipitação, você tem uma menor disponibilidade de alimento. Apesar que o inseto, uma condição mais favorável para o desenvolvimento do inseto é um período quente e seco, tá? A maioria dos insetos, nesse período, vamos dizer assim, quente e seco, você tem uma menor disponibilidade de alimento. Então, termina você vendo maiores populações de insetos no período quente e úmido, né? Porque tem a maior disponibilidade de alimento. Mas se você olhar para as condições ideais, seria quente e seco, onde você tem, por exemplo, uma menor incidência de micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias, os fungos, atuando sobre essa população. Vamos lá, classificação dos insetos quanto à temperatura corporal. Como que os insetos são classificados quanto à temperatura do corpo? Então nós temos aqui insetos psilotérmicos. O que é um inseto psilotérmico? Quando a temperatura do corpo do inseto está sempre próxima à temperatura do ambiente. Então, eleva a temperatura do ambiente, eleva a temperatura do corpo. Baixa a temperatura do ambiente, baixa a temperatura do corpo. Então, a temperatura corporal do inseto acompanha a temperatura ambiental, tá? Do ambiente onde ele está. Então, esses são insetos psilotérmicos. Então, aqui o ajuste da temperatura do corpo em relação ao ambiente. Existem os insetos chamados de ciclotérmicos.
que são aqueles cuja temperatura do corpo acompanha o ambiente na faixa de 10 até 30 graus Celsius. Nessa faixa. Passou disso, ou baixou de 10, ele já não acompanha mais. Aqui ocorre com a maioria dos insetos, exemplo, gafanhoto do gênero Locusta. Tá? Então, gafanhoto desse gênero geralmente tem essa condição, ou seja, temperatura do corpo acompanhando o ambiente na faixa entre 10 e 30 graus. Abaixo disso e acima disso já não ocorre. Então aqui só mostrando o gênero Locusta, a temperatura corporal dele de 28 graus Celsius na sombra, se ele ficar 10 minutos, por 10 minutos exposto ao sol, a temperatura do corpo pode chegar a 40 graus. Então, de 28 graus Celsius na sombra, se ele ficar por 10 minutos no sol, a temperatura chega a 40 graus Celsius. Então, só para vocês terem uma ideia da influência da temperatura do ambiente. Os insetos heliotérmicos, hélio significa sol, né? E aqui térmica de temperatura. Então, são insetos que ele absorve a temperatura da luz, né? Isso acontece com os répteis, né? Que costumam ficar expostos ao sol para aumentar a temperatura do corpo. Esses insetos, eles precisam dos raios solares para elevar a temperatura corporal. Ou seja, eles vão abrir as asas. Aqui nós temos o exemplo, as esperanças da espécie Thanusia brulei. Então, ela abre o corpo para captar os raios solares e assim elevar a temperatura corporal. Elas tomam posição que fazem aproveitar ao máximo os raios solares. Semelhante ao que acontece com os répteis. Olha lá. Existe também os quimiotérmicos. São insetos que aumentam a temperatura do corpo através de uma atividade muscular. Então, ele é tipo a gente, por exemplo, vai correr, vai para uma academia, vai fazer esteira, aquelas coisas, de acordo com que você vai se movimentando, vai aumentando a temperatura do corpo. E aí o que acontece? Você começa a transpirar, que é para baixar a temperatura do corpo. Tá? Aqui um exemplo que eu coloquei, como a gente está falando de insetos, são as abelhas. Tá? Então, com certeza, vocês já ouviram falar de um bichinho. Eu vou até procurar uma foto aqui para mostrar para vocês. Vou dar uma pausa e eu vou procurar uma foto para mostrar. Bem, pessoal, voltando aqui, só para vocês darem uma olhada. Vejam aqui, essa aqui é uma vespa, chamada de vespa assassina ou vespa gigante asiática. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, né? A vespa assassina porque ela mata tanto outros insetos como elas chegam a matar pessoas também, né? Existem muitos casos de morte na Ásia, principalmente na China e no Japão. Ela vem causando problemas sérios, né? Então, só para ter uma ideia de proporção, o tamanho de uma abelha e o tamanho de uma vespa gigante. Então, o que acontece? Essa abelha ou essa vespa, para ela cuidar da prole, ela tem que buscar alimento. Qual é o alimento? Larvas de outras colmeias, de outras espécies, né? Principalmente da abelha. Isso aqui é uma abelha japonesa, né? Abelha japonesa. Então, ela mata os adultos, vamos dizer, poucas vespas são capazes de destruir uma colmeia inteira, todas as abelhas de uma outra colmeia. Ela matou todas as abelhas, o que acontece? Elas invadem, carregam todas as larvas e levam para alimentar as suas crias. Então, essa aqui é a vespa gigante, só para a gente ter uma ideia de tamanho. Eu vou voltar aqui para a nossa aula, para a gente mostrar o que ela é capaz de fazer.
Então nós temos aqui um monte de abelha. A gente viu ali na entrada da colmeia uma vespa gigante e a abelha um monte de abelha do outro lado, né? Então o que acontece? Nós vamos fazer uma comparação entre a abelha africana, aquela que ocorre também no Brasil, africana, né? E a abelha que é com ferrão e a abelha japonesa, tá? A abelha japonesa é nativa de lá, como a vespa gigante ou a vespa assassina é nativa da região também. Beleza, a abelha africana, ela tem ferrão, a Apis mellifera, né? E ela não evoluiu junto com a vespa. Então ela não tem táticas de defesa. Então, quando uma vespa ela pousa na entrada da colmeia, a abelha africanizada faz o quê? Ela ataca diretamente as vespas, né? Uma vespa geralmente chega uma primeiro, que a gente chama de batedora, depois ela volta para avisar o restante da colmeia, tá? Das outras vespas, que é para vir num grupo maior. Então, no caso da abelha africana, ela ataca diretamente, ela faz um combate direto. Ela chegou na entrada da colmeia, ocorre um combate direto. Isso faz com que a vespa ela retorne para a colônia, traga mais membros da colônia e aí atacam direto, matando, destruindo todos os indivíduos da colmeia. Só para a gente ter um... Beleza, pessoal. E quando essa vespa ela ataca uma abelha nativa, no caso a abelha japonesa, o que vai acontecer? Elas usam táticas já que elas evoluíram junto com a vespa, então elas criaram ao longo do tempo táticas de combate para combater a vespa, já que no combate, vamos dizer, tete a tete, ou seja, o meu inimigo chega e eu ataco ele diretamente, não tem jeito, porque a vespa é muito grande, tem mandíbulas muito potentes. A abelha ela precisa criar uma tática de combate. E é o que acontece com a abelha japonesa. Apesar a abelha japonesa ser menor do que a abelha africanizada, elas conseguem controlar a vespa e a abelha africana não consegue. Então o que elas fazem? Quando a vespa ela chega na entrada da colmeia, as abelhas japonesas elas recuam para o interior da colmeia. Combate pode acontecer fora, mas na maioria das vezes acontece dentro da colmeia. Ou seja, essa batedora que veio sozinha para procurar fonte de alimento, ela não retorna para a colônia dela para avisar as outras. As abelhas atraem ela para o interior da colmeia, ou seja, elas vão recuando e a vespa vai entrando no espaço. Então encontra facilidade para entrar. As abelhas deixam ela ali, é como se fizesse um convite. Então, quando a abelha entra, ou quando a vespa entra na colmeia, um monte de abelha atacam ela e formam um bolo, deixando ela no centro desse bolo de abelha. Então, formam um bolo, deixando ela no centro. E aí elas começam o quê? Agitar as asas, bater a asa em alta velocidade. Agitar o corpo. Essa agitação do corpo faz com que aumente a temperatura interna desse bolo de abelha. Essas abelhas elas vão se revezando, a que está no centro vai para a periferia e assim vão movimentando. Só que a temperatura no centro continua aumentando e aumenta até em torno de quê? 48, se não estou enganado, 48 graus. A abelha suporta em torno de 49 graus de temperatura, a vespa suporta 48. Então o que acontece? Quando a temperatura chega em 48 graus no centro, no bolo, no centro daquela massa de abelha, a vespa morre. E a abelha ficou no limite ali de 1 grau, aproximadamente 1 grau. Então, elas desfazem, assim que a abelha morre, elas desfazem esse bolo e vão parar um pouco para voltar à temperatura normal. E a vespa é jogada fora da colmeia e assim elas conseguiram evitar que ela retornasse para a colônia para avisar as outras.
para atacar a colmeia. Então, assim, elas conseguem combater, utilizando o quê? A temperatura química, ou seja, através do movimento muscular, elevou a temperatura corporal e fez com que a temperatura do conjunto de abelhas elevasse a temperatura em torno de 48 graus. Então, só para dar o exemplo em termos de temperatura química, né? Que a gente chama de quimiotérmicos, né? Que a gente comentou aqui, ó, os quimiotérmicos. Exemplo, abelha, vibração dos músculos das asas, e o exemplo nós temos aqui o controle da vespa assassina ou vespa gigante asiática. Tá, para a gente entender um pouco melhor sobre a faixa de temperatura dentro do qual o inseto se desenvolve, nós vamos mostrar esse esqueminha aqui, ó. Então, os insetos eles têm uma condição ótima de temperatura para se desenvolver. Um exemplo nós temos aqui, temperatura positiva de 25 graus. Então, nós temos mais 25, temperatura ótima para o desenvolvimento, como é ótima para a gente também. Então, esse é o ótimo de temperatura para o inseto. Saiu disso, o inseto pode sobreviver tranquilamente em determinada temperatura, mas não tem aquela condição extremamente favorável para o desenvolvimento, né? Isso aqui a gente está falando de temperatura média, tá? Então, vamos avaliar aqui, por exemplo, em termos de temperatura acima dessa faixa ótima, né? Então, nós temos aqui, ó, temperatura de 35 graus positivo, né? Nós temos limite superior. Então, entre 25 a 35 graus são temperaturas que tem condição para o inseto se desenvolver ainda bem, né? Até 35 graus. Aqui é ótimo, aqui o inseto se desenvolve tranquilamente. É ótimo para ele se desenvolver? Não, porque está aqui. Mas até essa faixa de temperatura ele vai se desenvolver. Quando ele chega a mais 38, é o limite limiar máximo, ou seja, passou daqui, o inseto já começa a sofrer as consequências de temperatura. Então, temperaturas elevadas são meios da gente também controlar inseto. Então, passou de 38. Esse aqui é o limiar, quer dizer, uma fronteira que tem de temperatura que faz que a partir daí o inseto comece a ter problemas fisiológicos, né? Se eu elevo mais 10 graus, ou seja, eu chego a 48, é o limite de tolerância máximo. Ou seja, lembra que a gente falou lá, ó, no caso da abelha, ela suporta a vespa 48, a abelha 49. Então, com 48, a vespa morre. Então, a fisiologia dela não suporta temperatura maior que isso. Eu levo isso para 52, ó, mais 52 graus é a temperatura máxima fatal. Então, pode ter inseto que suporte até 51 graus. Mas chegou em 52, a partir de 52 já não é capaz mais do inseto sobreviver. Ele vai morrer. Então, o limiar máximo, ou a temperatura máxima que ele suporta até em torno de 51, 52 já é fatal. Tá? Beleza, olhando para o outro lado, ou seja, temperaturas baixas também são desfavoráveis. Então, nós temos aqui temperatura ótima de 25, baixou daí a gente já começa a ter as consequências. Como? Nós temos aqui, ó, 17, temperatura ótima. Ou seja, a temperatura ótima está aqui. Esse aqui é o limiar mínimo ótimo. Vamos dizer assim que aqui seria 35 graus, aqui seria 17. 25 baixando para 17. Então, em 17 graus, o inseto ainda se desenvolve bem. Quando eu baixo para 15 graus, nós temos temperatura limiar, vamos dizer assim, não seria máxima, seria mínima, né? Então, a temperatura onde abaixo disso o inseto já começa a sofrer com essa temperatura. Então, mais 15 graus, né? 15 graus positivo,
já não é tão favorável para o desenvolvimento do inseto. Nossa temperatura ótima está em torno de 25. Então, a gente trabalha, por exemplo, em laboratório com criação de insetos de temperatura de 25, mais ou menos 2. São condições bem favoráveis. 15 já é uma condição, vamos dizer assim, um pouco extrema para o inseto. Ele sobrevive, tá? Mas aqui ele já começa a sofrer as consequências. Quando eu baixo para menos 1,5, ou seja, já negativo, é o limite de tolerância mínima. Ou seja, aqui deveria ser temperatura mínima, limiar mínimo, né? Aqui a limite de tolerância mínima é menos 1,5. Só para vocês terem uma ideia, para você evitar o desenvolvimento de muitos insetos, você coloca, por exemplo, sementes em câmaras frias e você mantém a temperatura em torno de 5 graus Celsius. Porta de geladeira, assim, para manter o vigor da semente e evitar o desenvolvimento de inseto. Quando você pega temperaturas negativas, congela também, você tem a morte de muitos insetos, né? A menos 20 graus, a temperatura mínima fatal. Ou seja, uma temperatura menos 10, menos 15, às vezes o inseto ainda sobrevive. Mas baixou disso, menos 20, é temperatura mínima fatal, ou seja, o inseto morre. Então, o que acontece? Eu posso trabalhar essa questão de temperatura máxima, temperatura mínima, para trabalhar com controle térmico de insetos, ou seja, utilizando temperaturas mais elevadas ou temperaturas baixas. Se a energia ela não fosse tão cara, seria interessante eu trabalhar com isso aqui para armazenamento de grãos. E por que não trabalhar a alta temperatura para armazenamento de grãos? Eu também vou controlar o inseto, mas a temperatura máxima ela faz o quê? Diminuir a qualidade desse grão e de semente, claro, diminuindo o vigor, porque aumenta o metabolismo dessa semente. Quando eu trabalho com a temperatura mais baixas, eu posso controlar os insetos, mas também manter a qualidade da semente e o vigor também. Então, seria interessante. A pena é que a nossa energia é muito cara e a gente não tem condição de, por exemplo, trabalhar a parte de silos, mas já existe, né? Para preservar a qualidade do grão ou da semente e fazer o controle de insetos. Eu não sei se vocês já viram, mas existe não sei se é na Noruega, um depósito de sementes do mundo inteiro. É como se fosse uma arca de Noé, de plantas. Então você tem sementes de plantas do mundo inteiro, principalmente do setor agrícola. Por que isso? Porque se existir uma catástrofe mundial, a humanidade ela pode retomar, por exemplo, o desenvolvimento de muitas espécies utilizando esse banco de sementes. Tá? Então, o Brasil tem lá, todos os países têm sementes armazenadas, ou seja, o país paga por ano um valor para manter essas sementes lá. Tá? E como na Noruega é extremamente frio, não precisa você ter câmeras frias. Esse negócio é escavado na montanha, é escavado o depósito, né? E ali são guardados, divididos por países, né? Então cada país tem o seu setor lá de armazenamento de semente, só para ter uma ideia. Beleza, vamos seguir. Só para vocês terem ideia da influência letal da temperatura fora da faixa favorável, nós vamos verificar aqui um exemplo de mosca das frutas, Ceratitis capitata, que é uma espécie, né? Então, só para ter uma ideia aqui, já que muitas frutas que a gente exporta pode ser exportada na forma de polpa, né? Congelada, né? Ou resfriada, ou fruto em baixa temperatura também. Então, como é mosca das frutas, o pessoal fez um teste aqui.
As larvas de mosca das frutas, elas morrem após 7 semanas a 7 graus Celsius. Vai levar 7 semanas. Isso significa o quê? Tá? Quase 2 meses ela leva a 7 graus Celsius para as larvas morrer. No entanto, quando essas ficam por 3 semanas a 4 graus Celsius, as larvas morrem. 3 semanas. Reduzir para menos da metade, baixar a temperatura para 4 graus. Quando a temperatura é reduzida para 1 grau Celsius, elas morrem em 2 semanas. E assim sucessivamente. Vai baixando a temperatura, a morte é muito mais rápida. Tá? Então pode ser trabalhado isso aqui, você faz a pesquisa, você baixa a temperatura. O que significa? Que muitos frutos, na verdade, não suportam essa temperatura. Eles vão, às vezes, congelar por dentro. Então serve para a polpa, mas não serve para a fruta in natura, né? Então você tem que saber isso também. Então vamos lá, a umidade, a gente viu a temperatura. A umidade também é importante, ó. Os animais possuem 70% a 90% de água em seus corpos. Pode chegar até 90%. Você pegar lagarta, por exemplo. Tá? Quando o indivíduo está na fase adulta, reduz essa quantidade de água no corpo. Insetos de grãos armazenados possuem um menor percentual de água em seus corpos. Aqui, ó, 52,6%. 52,6%. Comparado com 70, 90, é um percentual baixo. Mas eles são insetos de grãos armazenados. Ou seja, o grão ele é armazenado com baixa umidade. Entre 11% e 13% por aí de umidade. Então a umidade é baixa no grão. Então eles possuem um menor percentual de água em seus corpos. O exemplo é o tenébrio molitor. Tenébrio, pessoal, é esse bichinho aqui. É um coleóptero cujas larvas têm essa característica, né? Tem muita gente que usa isso aqui para pescar. O corpo é bem quitinizado, bem duro, então não sai fácil do anzol. E também usa para alimentar passarinhos. Quem cria passarinhos cria essas larvas para alimentar esses pássaros. A alimentação suplementar, claro. Então, balanço hídrico. A gente viu a questão da umidade. Nós temos aqui o balanço hídrico do ponto de vista ecológico. O balanço hídrico pode ser útil para o estudo dos insetos que possuem contato com o solo. Então, a gente está falando da umidade, né? Então, esse balanço hídrico, ou seja, a umidade do solo, ele é muito importante para a questão de pragas do solo, pragas que vivem no solo. Então, nós temos, por exemplo, a gente vai ouvir falar muito de percevejo castanho, que é um percevejo que ataca o sistema radicular das plantas. Quando cessa a precipitação e a umidade no solo ela vai se aprofundando, ficando mais profunda, esse percevejo também vai se aprofundando no solo, chegando a ficar mais de 1 metro de profundidade. Quando a umidade vai subindo, que é o período em que eu estou com as culturas no campo, por exemplo, é um problema sério para a cultura do algodão, e o algodão a gente coloca lá em fevereiro, por exemplo, no campo, final de janeiro, início de fevereiro, a umidade ela está alta. Isso faz com que o percevejo ele fique aí na profundidade de aproximadamente 20 centímetros. E a profundidade de aproximadamente 20 centímetros, a gente tem a concentração da maior parte das raízes das plantas. O sistema radicular está concentrado nessa região. Por isso que a gente aplica calcário, o adubo, é jogado quase tudo nessa profundidade. Principalmente porque eu preciso incorporar. Tá? É quase tudo nessa profundidade. Então é onde concentra a maior parte do sistema radicular. E é onde eles ficam, então o ataque é muito mais severo. Então essa questão da umidade influencia muito, principalmente os insetos que a gente chama de pragas do solo. Isso o balanço hídrico. A luz, pessoal, é outro fator importante. Ele é um fator limitante. Seu excesso e sua falta são ambos mortais.
e um regulador de atividades. Então a luz ela vai separar, por exemplo, os insetos de hábito noturno, os insetos de hábito diurno. Então a falta de luz ela influencia direta e indiretamente também, né? A influência direta e indireta, falta de alimento. Se não tem luz, a maior parte das plantas vão morrer. Se as plantas morrem, falta um alimento. Então é complicado. E luz em excesso também pode ter um efeito direto. Muitos insetos não aceitam, por exemplo, a incidência direta de luz, principalmente aqueles insetos que têm o tegumento muito mole. Então eles podem ser afetados, pode ocorrer o que? A desidratação. Beleza, pessoal. Outro fator é o fator alimento. Esse é extremamente importante, né? É um dos fatores mais importantes, influindo diretamente sobre a distribuição e abundância dos insetos, além de afetar os processos biológicos, morfológicos e de comportamento, é claro, né? Então, como é um fator que é muito importante, e a gente sabe isso muito bem, ele vai afetar o que? Distribuição. Então, os insetos fazem o que? Quando eles estão num espaço e que aumenta a competitividade por alimento, a competição, né? Eles vão procurar distribuir para outros locais, vão disseminar, que é para buscar novas fontes de alimento. Então ocorre uma distribuição. E abundância, por quê? Quando o inseto ele tem abundância de alimentos, geralmente a razão sexual muda. O que é a razão sexual? É a proporção de macho e fêmea que são gerados, né? Ou seja, a fêmea colocou ovos, se a competição por alimento está grande, ela vai produzir mais macho que fêmea. Se existe uma grande disponibilidade de alimento, vai produzir mais fêmeas que macho. Por quê? Porque a população pode crescer bastante, porque tem alimento à disposição. Se a competição é grande e o alimento está pouco, produz mais macho. O macho faz cair população, reduzir população e não aumentar. Porque o macho acasala com várias fêmeas, né? Então, mas o macho não vai gerar descendentes, tá? A não ser naqueles casos de hermafroditismo, nessa situação, mas é caso esporádico, né? Então, vai influenciar na distribuição e na abundância dos insetos. Além de afetar seus processos biológicos, é claro, a falta do alimento vai causar anomalias sobre esses insetos. E quando falta um alimento, às vezes ele termina o quê? Se alimentando de outros alimentos que muitas vezes podem ser tóxicos. Ou seja, eu vou procurar o alimento, não tem tu, vai com tu mesmo, né? Ou seja, a fêmea coloca os ovos dentro de uma cultura que, vamos dizer assim, afeta o desenvolvimento dos descendentes. Mas esse descendente ele não tem como fugir dali. Ele tem que se alimentar naquele local, então termina afetando os fatores biológicos. Morfológicos também, porque o indivíduo pode sair um indivíduo adulto mal formado, com a asa mal formada, e termina às vezes morrendo, um órgão reprodutor mal formado, também, que é parte fisiológica. E também de comportamento. Então, afeta o comportamento? Nos afeta. Então, a gente com fome fica com mau humor. Você imagine para o inseto, né? Que o armazenamento é menor. Vamos lá. Os insetos eles também são classificados quanto ao hábito alimentar. Tá? Qual que é essa classificação? Isso aqui é importante, pessoal, muito importante vocês entenderem. Porque os insetos eles estão classificados como atrófico, monófago e polífago. Então é interessante guardar esses termos, principalmente o termo monófago e polífago. Então vamos lá, eles podem ser atróficos, ou seja, eles não têm aparelho bucal aqui na fase adulta, que é o exemplo de Ephemeroptera. Ela não tem aparelho bucal na fase adulta, então não se alimenta. Beleza, na fase adulta. Nós temos indivíduos que são monófagos, tá? Então, guarde bem essa informação que eu vou colocar agora. Se você pegar o termo monófago e traçar uma linha aqui, ó,
ou seja, separando a palavra em mono e fagos, o significado de fago significa envolver, comer. E mono significa um. Então, é um indivíduo que tem uma única fonte de alimento, ou um único hospedeiro. Aqui um exemplo é a famosa broca do café, que vocês se alimentam dela praticamente, não se alimentam não, sentem o sabor dela quase todo dia. Quem toma café sente, né? A gente sabe que o café que a gente consome, os órgãos que regulam isso aqui, eles determinam que pode ter um percentual que tenha impurezas devido à presença de perna de inseto, de asa. E o principal é isso aqui, porque quando você leva o café para secar, ela às vezes está dentro do grão de café. E aí secou, depois torrou, ela morre aqui dentro, mas ficou aqui dentro. Você moe, embala e vem a zine da broca. Então, quanto mais infestação tem num cafezal, maior possibilidade de você ter impureza. E essas impurezas são importantes para fazer a classificação do café. Então, com certeza, o café que vai para outro país, ela vai ter menos restos de inseto na sua composição. E o café que fica aqui para a gente, com certeza, tem um maior percentual de impureza, ou seja, de asa do café, ou de asa de broca do café, né? Então, se você pegar esse aqui, um pozinho de café, jogar no microscópio, botar lá numa lâmina lá e verificar, você vai detectar a presença de várias estruturinhas que compõem uma broca, já que ela é muito pequena. Então, pessoal, essa praga, ela veio da África, que é o centro de origem do café. E ela veio no café. Então, ela já evolui há muito tempo com a cultura do cafeeiro. Então, ela evoluiu tanto que o café se tornou o único hospedeiro, ou seja, a única planta que ela sobrevive é no café. Certo? Então, se você fizer um bom manejo na cultura do cafeeiro, bom controle, tudo, você deixa de ter problema com ela, né? Porque você reduz muito a população, porque não tem outra espécie da qual ela possa se alimentar. Ela resiste de uma safra para outra em café seco, na planta, café no solo. Então ela resiste, tá? Mas se você não fizer um controle direto, pode ter uma alta infestação. Se você fizer um manejo bem feito, você pode não ter tanto problema com ela. Então ela é uma praga monófaga, ou seja, tem um único hospedeiro ou uma única fonte de alimento. Quando a gente fala de polífago, geralmente o termo mais utilizado é polífago, mas pode ser também oligófago, né? Polífago ou oligófagos. Então, poli e oligo tem o mesmo significado, são muitos. Então, quando você divide essa palavra aqui, ó, em fagos e poli significa muitos, e fagos, alimento, né, ou envolvimento, ou comer. Então, lembre lá, nós vamos comentar isso depois, espero que voltem às aulas presenciais o mais breve possível. Isso aqui são termos que a gente explica direitinho, fica mais fácil vocês entenderem numa aula presencial, né? Então, o fagos, ele vem de fagocitose, né? Vocês estudaram isso em biologia. O fagocitose significa envolver um organismo estranho dentro do corpo, são células com essas características de envolver, encapsular, tudo para eliminar organismo ou partículas indesejadas no corpo, né? Então, como exemplo aqui a gente tem a mosca branca, né, um inseto muito importante e que é uma praga que tem como fonte de alimento mais de 700 espécies de plantas hospedeiras. Então ela é polífaga, o pulgão é polífago, o cochonilho é polífago. Então a maior parte dos insetos são polífagos. Os monófagos são menos, né? Que são indivíduos que evoluíram com aquela espécie por muito tempo, a mesma espécie, né? Então lembrar bem, monófago e polífago. Monófago, polífago, vários hospedeiros. Beleza, pessoal.
Só que quanto ao tipo ou qualidade, quanto à qualidade da alimentação, os insetos eles podem ser. Aqui é quanto ao ato alimentar. Agora, quanto à qualidade do alimento, nós temos vários. Quais são eles? Nós temos aqui insetos que são fitófagos. Então, a maior parte das pragas agrícolas são o quê? Fitófagos, cujos alimentos são de origem vegetal, certo? Alimentos de origem vegetal, principalmente das plantas vivas. Nós temos os zoófagos. Os alimentos são de origem animal, apesar de a gente trabalhar com isso também. Por exemplo, nós temos mosca do berne, nós temos a varejeira, nós temos... Eu vou extrapolar um pouco a questão dos insetos. Nós entramos também nos aracnídeos, nós temos os carrapatos, né? E assim vai, são vários tipos, né? Mosca do chifre, são indivíduos zoófagos, que o alimento é de origem animal. Nós temos também os necrófagos, morto, né? Fagos, alimentação de material morto. Vivem de material morto, seja de origem vegetal ou animal, tá? Então, tem muitos insetos que só atacam a planta depois dela morta, cortada. Algumas brocas, por exemplo. Ou na decomposição, no processo de decomposição de material orgânico. Algumas baratas, tatuzinho de jardins e outras coisas. São indivíduos que se alimentam de material vegetal morto, seja de origem animal ou vegetal. Nós temos também os saprófagos, vivem de material em decomposição, tanto animal quanto vegetal. Ou seja, o material está lá decompondo, eles estão ajudando nesse processo de decomposição. Por exemplo, os cupins podem fazer isso também. Geófagos, insetos que se alimentam de terra. Tá? Eu não encontrei um exemplo, mas existem insetos com essa característica de se alimentar de terra. Claro que não é a terra pura, você tem material orgânico ali junto, tá? Para ele retirar algum nutriente. Beleza, pessoal, para finalizar a gente tem o que? A cinecologia, a gente viu lá, tá? A divisão, né? Autoecologia e cinecologia. A cinecologia pode estudar população, levantamento de populações e dinâmica populacional. Então, é o estudo de comunidade como um todo, do grupo de indivíduos, né? Onde se observa seu desenvolvimento, sua população e as relações entre as espécies componentes. Ou seja, por exemplo, a praga e sua relação com os inimigos naturais. Isso é interessante para a gente adotar práticas de manejo. Bem como sua distribuição pelo globo, além de processo de dispersão, adaptação e competição. Isso aqui, distribuição pelo globo, é muito importante para a gente ter todo um serviço de defesa fitossanitária, ou seja, barreiras para evitar pragas exóticas que entram no nosso país. Então vamos lá, população. Então, grupos de indivíduos de uma espécie ou espécies semelhantes, né, que vivem numa limitação de universo de tempo e espaço. Então, nós temos, por exemplo, percevejos na cultura da soja. Então, quando a gente vai estudar percevejo para adotar medidas de controle, a gente não estuda espécie percevejo marrom, percevejo verde pequeno, percevejo verde grande, dessa medida bunda, e outros, né? A gente não estuda eles individualizados para fazer o controle. A gente avalia percevejo na cultura da soja. Porque são indivíduos de espécies diferentes, mas que com sintomas e danos semelhantes. Então a gente estuda ele num conjunto, tá? O crescimento populacional deles para adotar medida de controle. Eles estão limitados no universo de tempo e espaço, ali no mesmo local, correndo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Tá? Foi só um exemplo, mas a gente tem isso relacionado a outras pragas também, como por exemplo lagartas. A gente avalia
falsa medideira, lagarta da soja, Helicobacter parmígera e outras, para adotar uma medida de controle conjunta. Tá? A gente não adota medida de controle, eu vou aplicar um veneno para controlar essa, outro veneno para controlar essa e outro veneno para controlar aquela outra. Não, eu adoto uma medida de controle que eu consiga eliminar todas ao mesmo tempo. E são espécies diferentes. O levantamento de populações. O que a gente faz no levantamento de populações? São empregados o quê? No estudo de dinâmica para determinar densidades. Ou seja, quando eu faço um monitoramento, eu estou avaliando densidade. Flutuações, ou seja, como é que está ocorrendo ao longo do tempo. Isso aqui é muito importante, ó. Flutuação populacional, porque os estudos de flutuação populacional, ou seja, como que é o comportamento da população de um inseto durante o ciclo da cultura, ou ao longo do ano, como que isso ocorre, quantas gerações, como que é esse crescimento, qual que é o período em que a população cresce mais, quanto tempo ela permanece alta, quanto que ela cai. Isso é um estudo que às vezes a gente faz por 3, 4, 5 anos ou mais, para você ter um dado seguro, repetitivo, para que a gente possa utilizar em práticas de manejo. Ou seja, eu posso trabalhar alterando a minha data de semeadura, ou seja, retardando ou antecipando, para que um momento mais crítico, ou que a gente chama mais sensível do desenvolvimento da planta, não coincida com o maior pico populacional do inseto. Isso eu posso fazer? Posso. Por que eu não faço isso hoje? Porque a gente usa intensivamente a nossa área de cultivo. Ou seja, começou a chover, eu entro com soja, tirei a soja, entro com milho, tirou o milho, posso entrar com algodão, ou entrar com milho safrinha. Então eu uso intensivamente a minha área de cultivo. Tirou lá o algodão, o milho, eu entro com milho safrinha, entro com cobertura morta, milheto, entra o sorgo e outras culturas, ou mesmo pastagem. Então eu uso intensivamente minha área. Então não tem como às vezes eu fugir, então eu adoto outras medidas, mas a flutuação populacional eu posso utilizar para trabalhar isso, mas isso vai servir principalmente para as culturas de ciclo anual. Para plantas frutíferas é um pouco mais difícil. Serve para eu saber o que é, porque tem ocorrência, e entrar com medida de controle. Mas para eu fugir, não tem como, porque as culturas vão ficar um ano inteiro ali no campo, né? Por vários anos. Eu posso estudar também migrações de populações de insetos, né? Para saber as migrações. Então, quando eu estou fazendo flutuação, eu vou sabendo como é que está o comportamento de espécies que já ocorrem ali e novas espécies que começam a surgir. Então, eu vou saber como que é esse processo de migração. Tanto entre estados, entre países e entre áreas de cultivo também. E dinâmica populacional? É a distribuição distribuição e abundância de espécies de insetos, e essas estão na dependência de todos os fatores do meio ambiente. Estão na dependência de todos os fatores. Claro, tudo isso, distribuição e abundância das espécies, está relacionado com os fatores do meio ambiente. Toda vez que tem competição, esses insetos eles distribuem mais ainda, procurando novas fontes. E a abundância, quanto mais alimento tem, mais abundante é a população. São as populações, né? Quando os fatores favoráveis sobrepujam os desfavoráveis, ou seja, quando todas as condições são ideais para o desenvolvimento, a população aumenta. Caso contrário, ela diminui, ou seja, as condições não são favoráveis, a população diminui. Isso é normal. Os insetos se autorregulam, ou seja, a população, quando tem as condições são desfavoráveis, a população diminui. Por exemplo, o alimento. Se tem falta de alimento, a população ela é autorregulada, diminui a quantidade de indivíduos. É diferente da gente, parece que quanto mais a condição é desfavorável para uma família, mais tem filho. Quando a condição é melhor para a família, ele diminui a quantidade de filhos. Isso é comum a gente ver.
Bem, pessoal, era só isso. Eu queria agradecer e nos encontramos na próxima aula.